Amado Deus e soberano Senhor, é no nome de teu Filho Jesus Cristo que estamos reunidos uma vez mais nesse lugar. Agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos participarmos da Tua Palavra, aprendermos sobre o Teu Evangelho, Senhor. Antes de tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas más atitudes, nossos maus pensamentos. Desejamos dedicar nossas vidas a Ti nesta hora. Imploramos o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ajude a cada irmão e a cada irmã que aqui vieram neste culto. E queremos nesta hora, Senhor, depois de pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio, Pai. Ilumine este lugar com a Tua glória e com a Tua presença. Consagramos este ambiente nesta hora para o serviço do Deus Todo-Poderoso, rogando que os altos céus desçam a terra nesta hora e que os nossos corações sejam inundados pelo Teu amor. Que possamos ter um bom tempo na Tua presença. Que a Tua palavra traga refrigério às nossas almas. Console os nossos corações. Anime nosso espírito. Nos impulsione a dar um passo de fé em direção ao Senhor. E rendemos graças por tudo. E te pedimos estas bênçãos no fabuloso nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Aleluia. Vamos ler a Escritura? Boa tarde a vocês que vieram. Amém. O Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos ler em 1 João. Só deixa eu ver, anota só para Sol. Toda vez que você for trocar somente, lembre-se dessa nota, se tiver em toque. Sol. Coloque só para mim. 1 João 4, versículo 1. Olha a diferença. Somente crer. Todo mundo canta bonito. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Aleluia. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Amém. Que o Senhor nos direcione cada vez mais no conhecimento da sua palavra. Amém. Graças a Deus. Bom, quem estava no culto passado, nós falamos sobre o discernimento. Quem estava, ou quem ouviu de casa a transmissão, nós falamos sobre discernimento, quando foi feita a pergunta, estou eu discernindo ou apenas criticando? Vocês lembram disso? Quem estava? O irmão que ouviu de casa. E eu disse que estava comentando com vocês uma mensagem do rascunho que o pastor Brian Construct pregou em sua igreja no ano de 2011, sobre a doutrina de Cristo, de número 35. Nós vamos dar continuidade, porque nos cultos passados, quando eu viajei, nós passamos pelo número 33, pelo número 34, e agora o número 35 nós estamos estudando. Porém, eu quero levar um tema hoje um pouquinho diferente aqui, com o título Conhecendo o Espírito de Deus. Hoje é que dia 19 de janeiro de 2014, realmente nunca falo dessas datas, e às vezes perdemos os arquivos, não sabemos o que é o que, porque não colocamos títulos e não sabemos as datas, né? Pois bem, você tem sua escritura aí aberta em 1 João, e eu gostaria de meditar com vocês sobre esta escritura que nós acabamos de ler. Lemos por duas vezes no culto passado,
nós vamos dar continuidade ao mesmo tema. Amados, não acreditem em todo o Espírito. Nós estudamos esta parte sobre Espírito, pneuma. E que nossa, pneuma, como você queira, por que não nosso? Pneuma é um artigo feminino. Nossa pneuma, que é o nosso espírito, tem 5 sentidos. E são esses 5 sentidos que faz com que você interaja um com o outro. Você não interage com a carne das pessoas, mas é uma comunicação de espírito para espírito, englobando os 5 sentidos: consciência, razão, memória, afeto e assim sucessivamente. E João, o apóstolo do Senhor, está dizendo para você não acreditar em todas aquelas pessoas que interagirem com você. Porque um desses 5 sentidos do Espírito pode estar corrompido, como foi corrompido o sentido de Eva. E a forma que é corrompida, de uma forma tão sutil, que a pessoa não sabe que foi corrompida. Pois bem, para você perceber o quanto que o mundo religioso está enganado nesta procura por Deus, ou nesta forma de servir a Deus, é que você vê que nestas palavras tem algo aqui que, se você não prestar atenção, você não sabe do que o apóstolo está falando. Vamos ler isto outra vez? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então é dito que você pode colocar estes espíritos à prova. Ou estes que se comunicam com você pode colocar eles à prova. E ele está dizendo isto: não acredite, mas prove-os, porque muitos se levantam e eles não são verdadeiros. Eles não são corretos. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então ele dá uma dica aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E justamente nesta dica que o apóstolo João nos dá, nós podemos ficar sem saber o que fazer. A mesma coisa que alguém te dizer o mapa, mas não dizer em qual parte do mapa você deve ir, ou qual estrada você deve tomar. Nem o nome da cidade você tem, apenas com um mapa na mão. E é com o mapa que você segue adiante. Mas se você souber qual a estrada deve seguir, se você conhecer o destino, e assim sucessivamente. Você conhecendo a origem, de onde você está, mas sem saber para onde vai, aí você pode dizer todos os caminhos levam a Roma, né? E não é bem assim. Não é bem desta forma, não é todo caminho que leva para o céu. Por isso ele está dizendo: tenha cuidado, não deixe ser enganado. Vamos meditar nisto. Significa que todos que usam as palavras de que Jesus Cristo veio em carne, estas pessoas são de Deus? Porque olha as palavras do apóstolo: todo aquele que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Então você pode encontrar todas as pessoas dizendo que Jesus Cristo veio em carne. Mas isso não quer dizer que essas pessoas são de Deus. Se fosse assim, então isto seria falar o mesmo que falar que cada pessoa denominacional que afirma ser cristão é cristão. E nós sabemos que de modo algum é desta forma. Então, a Escritura não está dizendo isto que você lê. Complicado, não é? A Escritura não está dizendo isto que você lê. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa Escritura não está dizendo isto para você. Da mesma forma, aquela Escritura que fala sobre Jesus, o princípio da criação de Deus, William Branham disse: não é isto que você está lendo. Se você não entender o linguajar, você se perde. Bem, mas, se você ler atentamente o que este versículo nos diz, ele diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. É o que vem antes. E isto é o que queremos saber. Tudo o que queremos saber é se quem está nos ensinando, ou se o que está nos dirigindo, se é o Espírito Santo ou não. É tudo que você tem que saber. Porque só há 2 espíritos líderes: o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Não há meio termo, ou não tem como você ficar numa metade ou noutra metade, ou um pé no mato, um pé no caminho, a menos que você esteja bêbado, cambaleando, ou titubeando entre 2 pensamentos, como diz as Escrituras.
O que você precisa saber? O que é o Espírito de Deus e como ele interage, como ele cuida dos seus filhos. O que é o Espírito de Deus e o que não é. É o que é interessante para sabermos. Então ele nos diz como fazer a diferença. Ele diz, aquele que confessa. Eu não sei como está em sua tradução. Você que tem sua Bíblia, você quer ler de novo? Quer olhar de novo como está? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa. Então, o Espírito, aprendemos no grupo anterior, eu não posso repetir tudo de novo, a gente não sai do lugar. Pneuma. Nós estamos em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Certo? Espírito, pneuma, e que tem 5 sentidos. Razão, raciocínio, né? Memória, afeto, tudo. Imaginação, consciência. Imaginação, razão, imaginação, consciência, memória e afeto. Às vezes você não consegue alinhar tudo na hora que está falando, mas são esses os 5 sentidos do teu espírito. E é claro que é com esse espírito que vai interagir com os demais espíritos. Era assim antes, quando não se tinha um corpo palpável, era assim que estavam os anjos. Como eles comunicavam? Com seus corpos espíritos, ou teofano, como vocês queiram chamar. E com esse tipo de corpo, eles interagiam. E Lúcifer foi assim que ele conseguiu pegar uma terça parte dos anjos, interagindo com eles. E é claro que esses mesmos espíritos, ou anjos caídos, que chamamos de demônios, têm revestido pessoas, ou preenchido pessoas, ou possuído pessoas. Então você tem que saber, você tem que conhecer as Escrituras para poder entender se aquele tipo de espírito que está interagindo contigo é direcionado por Deus ou pelo príncipe das trevas. Vê? Pois bem, seguindo aqui. Todo o espírito, ou em sua tradução pode ser todo aquele. E este aquele não é o João ou Maria que você conhece no corpo físico, mas o espírito que está naquela pessoa e ainda ungido por um espírito, ou o espírito de Cristo, ou o espírito do anticristo. É uma unção que vem no teu espírito. E você tem que conhecer esta unção, ou você vai ser levado como Eva se deixou levar. E Paulo temeu que a igreja passasse pela mesma situação, pelo mesmo problema. Bom, todo aquele, ou todo espírito, aquele que confessa. Então esta palavra confessa, aqui está o segredo, viu? Olhe bem, ou você vai apenas ficar perdido com tanta palavra que você vai ouvir. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Portanto, você encontra que todas as denominações falam isto. Onde você pode entender a questão aqui para não ficar perdido? Nesta palavra, aquele que confessa. Então, esta palavra confessa, ela foi traduzida da palavra grega homologeo, que vem de 2 palavras gregas. Sendo a primeira palavra grega homo, que significa simplesmente o mesmo, e a segunda palavra logos, que quer dizer palavra ou pensamentos expressados. Você sabe que uma palavra é um pensamento expressado, não é? Amém? Amém. Já aprenderam isso? Que uma palavra é um pensamento expressado? Amém. Pois. Temos aqui essas 2 coisas. Todo aquele, homologeo, todo aquele que confessa a mesma coisa, ele transmite a mesma palavra, ele faz eco, não coloca nada a mais ou a menos. Amém. A palavra logo significa palavra ou pensamento expressado. A palavra homo significa o mesmo. Então é disto que vem a palavra confessa. Todo aquele que confessar.
significa dizer a mesma coisa, Amém. entregar a mesma palavra. E assim, esta passagem da Escritura fica esclarecida para nós. Por isso, vocês recordam que há anos atrás, quando o irmão Abel Collins pregou para nós, ele falou sobre o novo idioma da noiva. O novo idioma. Você não tem que conhecer bem o seu português nesse tempo, mas você tem que entender estas palavras que estão no Novo Testamento e que somente nesse tempo do fim seria nos revelado a respeito disso. Como a palavra morfe, como a palavra faneiro, que significa manifestar, como a palavra epifaneia, como a palavra parúcia, tudo isto. Ou você ficará sem saber o que a Escritura está dizendo. A única forma de você compreender o que o apóstolo João está falando neste versículo é você entender estas coisas que eu acabei de vos falar. Não há outra forma. Assim, esta passagem da Escritura nos diz assim: aquele que diz as mesmas coisas que o Pai disse sobre Jesus Cristo, vindo em carne, esse é o que tem o Espírito de Deus. Amém. Qualquer um que dizer o contrário é blasfêmia, é contenda. Qualquer um que dizer o contrário é anátema, é mentiroso. Está impulsionado pelo pai da mentira. Está ungido pelo Espírito anticristo. Bom, vamos ler outra vez essa Escritura. É o versículo 2, é isto? Sim. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E como você sabe, está aí, digamos, quase 100%, uma boa parte não crê nas Escrituras. Então vamos dizer, todo mundo chamado cristão, ou cristianismo, todos confessam que Jesus veio em carne, ou falam que Jesus veio em carne. Então, significa que a Bíblia não está dizendo isso, que você entende de uma forma natural. Então aqui está a explicação deste versículo. A passagem da Escritura nos diz: aquele que diz as mesmas coisas que o Pai disse sobre Jesus Cristo, vindo em carne, a forma como ele viria, como se manifestaria, esse é o que tem o Espírito de Deus. Amém. Ou seja, o eco deve ser as mesmas palavras com o mesmo espírito de inflexão. Qualquer mudança tira o sentido e você já não sabe o que está sendo dito. Agora, há aqueles, nesta mensagem, que tentam colocar a plenitude da divindade na noiva. Veja, quando você diz o que Deus diz a respeito do seu Filho vindo em carne, você sabe que o Filho de Deus, ao vir em carne, se manifestar num corpo de carne, primeiramente ele recebendo um corpo para entrar naquele corpo com o meu espírito, o eu, recebeu esse corpo de carne, Jesus também recebeu um, e logo depois o próprio Deus se manifestou naquela carne a partir do Rio Jordão. Você percebe que esse não é o mesmo linguajar que a grande maioria dos ensinadores ensina. Porque eles não conseguiram encontrar este ponto inicial da revelação, de que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Filho unigênito do Pai, e que esse Filho, único gerado daquela forma, tem também uma grande família de irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Não tendo esta revelação, toda a Bíblia fica de ponta cabeça. E é claro, você diz, mas você está falando outra vez, apenas se repetindo, sobre o tema da divindade. E eu digo para vocês, não. Porque quando se tropeça em um ponto, vai tropeçando em vários outros pontos. E lá na frente, todas as atitudes destas pessoas, em relação à compreensão da doutrina de Cristo, ficam contrárias. Fica contrário. Porém, eles ficam enganados, achando que estão na verdade, que tem a revelação. Porém, a forma que eles agem nunca é como o profeta de Deus ensinou para agir. Que alguma coisa lá atrás ficou errada em suas mentes. O eco deve ser as mesmas palavras. Então, o resultado, alguém começa a ensinar que a plenitude da divindade está na noiva. Eu preguei há tempos atrás, quando eu visitei lá no Rio Grande do Sul, eu preguei na igreja do pastor Luiz sobre a palavra está na noiva. Vocês recordam quem assistiu, quem ouviu esse culto de vocês? A palavra está na noiva, só a irmã Vicente, a irmã Marlene, a irmã Maria José, a irmã Lenária,
Irmão Pedro, agora sim, tá vendo? Você contava bastante, mas quando eu pergunto ninguém responde. Vocês vão me deixar nervoso. Hã? Pois bem, a palavra está na noiva. Mas eu nunca poderia dizer que a plenitude de Deus está na noiva. Porque a plenitude só pode manifestar-se em Jesus Cristo. Amém. Somente, em ninguém mais. Um ministro, ele começou a sair fora da doutrina de Cristo. E daqui a pouco ele começou a dizer que a plenitude estava no profeta. Estava em William Branham. E você sabe, quando se começa a quebrar a perna e começa a andar já meio coxo, né? Ou já nem consegue andar, pular com um pé só, não vai muito longe. E não foi mesmo. Não foi, porque ele não buscou conhecimento, não buscou revelação. Começou ensinando errado. Não sei até que ponto as pessoas foram aprendendo errado com ele, mas muitos desistiram e não seguiram mais adiante. E isto ele fez porque ele não aprendeu, ele não teve humildade de aprender com quem estava ensinando. E é assim que as pessoas fazem, porque elas pensam que já aprenderam bastante, ou já sabem demais. Já aprendi bastante, já dá para escrever o nome, né? Não preciso mais continuar estudando. E permanece analfabeto. Vai fazer o quê? Hã? Há aqueles nesta mensagem que colocam a plenitude da divindade na noiva. E quando eles fazem isto, eles não estão dizendo o que Deus tem dito. E que o seu filho disse. E também não estão dizendo o que Paulo disse. Paulo, o apóstolo. Não estão dizendo a mesma coisa. Tampouco estão dizendo que Deus revelou para nós através do alarido, que é a revelação de Jesus Cristo, que é o que estamos a confessar, ou dizer a mesma coisa que ele disse sobre si mesmo. O que nós estamos a confessar, ou o que você está suposto a confessar, o que é confessar? Dizer a mesma coisa, falar a mesma palavra. O que estamos supostos a falar? A mesma coisa que Deus disse sobre si mesmo, a mesma coisa que Deus disse sobre o seu filho. E é assim que você pode identificar quem é de Deus e quem não é. É pelo que eles estão dizendo. Porque você não está provando a pessoa em si, mas você está provando a sua comunicação espiritual. Porque esta comunicação espiritual, esta unção que está em seu espírito, é o que leva um ensinamento errado para as pessoas e elas não percebem. Elas não percebem. Agora vamos um pouquinho mais aqui. O irmão Branham disse o quê? Você tem que dar-lhes o teste da palavra. Teste a palavra. Dê-lhe o teste da palavra. Foi o que ele disse para fazermos. Na primeira era da igreja, na era de Éfeso, no momento alfa da igreja de Cristo aqui na terra, nós vimos que os apóstolos fizeram algo e ensinaram aqueles irmãos a também fazerem. Testar aqueles que se diziam enviados de Deus. O que é um apóstolo? William Branham disse: um apóstolo é um enviado, é um missionário, ele tem uma missão da parte de Deus a cumprir. Porém, muitos dizem, ou todos dizem que são enviados de Deus, que estão cumprindo um papel importante aqui na terra. Porém, os irmãos da igreja primitiva, ou da primeira era da igreja, eles fizeram algo. Eles deram aos falsos apóstolos o teste da palavra. E foi assim que eles descobriram que eles eram mentirosos. Por que mentirosos? Porque eles não estavam dizendo 100% o que Deus tinha dito. Eles não estavam falando corretamente as coisas que Deus tinha falado. E assim, ao voltar para o que João nos disse em sua primeira carta, vamos novamente abrir a nossa Bíblia em 1 João capítulo 4 e vamos ler o versículo 3. Vamos ler isso novamente? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e eis que já está no mundo. Ora, se lá na igreja primitiva esse espírito do anticristo já estava entre as pessoas, ele começou de uma forma tão bonita, até parecendo-se com Cristo. Na abertura do primeiro selo, ele se apresenta como um cavaleiro do cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer. E o cristianismo foi tão enganado que disseram: isto era o Espírito Santo conquistando, evangelizando.
2000 anos depois, quando vem a revelação dos selos, Deus nos diz através do seu profeta que aquele foi o espírito do anticristo. Aí você pode dizer, e só soubemos disso agora? E aqueles irmãos que ficaram enganados naquele tempo? Não, os filhos de Deus não foram enganados, porque os eleitos de Deus daquela geração, eles colocaram à prova aqueles que se diziam enviados, aqueles que se diziam apóstolos de Cristo, e eles foram achados mentirosos, porque o ensino que eles tinham, o agir deles em relação à palavra, estava contrário a ensinamento original. E é esta mesma coisa que você está sendo chamado, convidado a fazer. Aprender a testar as coisas pela palavra de Deus. Mas para você fazer esse teste, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como pode um professor examinar os alunos ou pegar o exame dos seus alunos e ver se eles estão corretos em suas respostas, se o professor não sabe a resposta para aquelas questões? Eles têm que dar uma lição que ele sabe a resposta para ver se vocês entenderam. E se vocês não entenderam, então aquilo tem que ser mostrado aonde vocês falharam. Agora, se você, ao ser mostrada a sua falha, você diz, não quero saber, não quero ouvir, não quero aprender, então é com você. Você estará por sua própria conta e risco, correto? É assim que as coisas acontecem. Bom, agora observe o que ele está dizendo aqui. Se um homem ensina a vinda em carne de nosso Senhor Jesus Cristo, de qualquer outra maneira do que foi ensinado por ele próprio, então este homem revela-se um anticristo. Sim. Qualquer que ensina a vinda em carne de nosso Senhor, diferente do que ele disse, você tem que entender que esta pessoa, este homem, revela-se um anticristo. Tem muitos ensinamentos anticristo por aí. Sim. Um deles é ensinar que Jesus não teve umbigo. Isso tem um ensinamento anticristo. Só quem não teve umbigo foi Adão. Mas Jesus teve. Mas eu tenho que dizer que ele não teve umbigo para poder dizer que ele era totalmente de Deus. Não tem nada a ver com o humano. William Branham disse que Jesus, ao ser formado do ventre de Maria, ele se alimentou da química da mesma forma que uma criança na placenta da mãe se alimenta pelo cordão umbilical. Jesus foi o mesmo processo. A mesma coisa. Tentar remendar, tentar arrumar a palavra de Deus lá nisso, tentar enfeitar para melhorar uma pregação, um ensino, para convencer as pessoas, é acrescentar o que está escrito. Isto é anticristo. Mas as pessoas percebem, as pessoas sabem, você tem que saber o tanto que o professor sabe. Vê? Sim, porque se ele conhece algo e por isso ele responde às questões, você também tem que responder. Se Jesus, estamos falando aqui de coisas espirituais, e Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, que significa entender. Então todos nós, não importa a tua simplicidade ou a falta de conhecimento que você tenha, não importa o quanto você é inexperiente, o quanto você é iletrado, mas você só entrará no reino de Deus se você entender o reino de Deus. Amém. Então, nesta questão, não há sábio nem douto, não há grande nem pequeno. Todos teremos que estar no mesmo patamar. Agora, isso tem que ser um ensino tão ferrenho, tão duro, tão sério, que somente Deus poderia nos ensinar nesta hora, porque são classes diferenciadas, são alunos com mentes diferentes. Porque Deus é um Deus de variedade, fez cada um de nós com uma constituição diferente, tanto física quanto mental, quanto espiritual também. E justamente por isso ele dá a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Justamente por isso que ele exige de você pode ser 30, mas a outra ele exige 60 e outra ele exige 100. E ao você produzir os seus 30, você está fazendo seus 100%, porque essa é a tua capacidade. Amém. Dá para entender esta parte? Né? Não é tão complicado. Veja. Então o resultado, somente Deus, somente a paciência de Deus como mestre, é que pode ter paciência conosco como alunos, cada um com uma mente diferente, com uma capacidade diferente, e Deus nos elevar ao mesmo patamar. Amém. Até que todos cheguem ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Amém. Tem que ser um trabalho do próprio Deus, isso não tem nada a ver com o homem.
Nenhum homem pode receber esta honra, nenhum homem pode receber honra por isso, não importa se ele é um vaso que Deus use. Este é algo, é uma honra que somente Deus pode obter. Nós prestamos tudo isso a Ele. Vê? Então observe, se um homem ensina a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de qualquer outra maneira do qual é ensinado pelo próprio Deus, então este homem revela-se ser um anticristo. Portanto, aqueles espíritos que fariam de si mesmos serem a palavra viva do Deus vivo, dizendo ao povo que a plenitude da divindade está na noiva, eu estou dizendo isto porque tem muitos pregadores, muitos ministros desta mensagem, que estão ensinando isto pelo mundo afora. Se você vê isto, e eles estão dizendo que tem o Espírito Santo, que a palavra do Deus vivo está nele, e dizendo que a plenitude da divindade está na noiva, eles são anticristo, porque isto é antipalavra, a menos que eles sejam apoiados e vindicados pelo próprio Deus. E como você vai encontrar Deus vindicando uma palavra que não combina com aquilo que ele diz? Como Deus pode vindicar uma palavra que não é original? Mas isso não significa que eles não farão grandes trabalhos, não serão homens de renome, e não terão sinais, prodígios e maravilhas seguindo seus ministérios, para testificar que eles têm algo. Aprendemos isso em cultos anteriores também. Deus estará provando a fé do seu povo, para ver se o povo seguirão esses falsos apóstolos, ou se o povo ficarão com a palavra de Deus. Vocês aprenderam isso recentemente? Amém. Vocês aprenderam isso recentemente? Porque se não ouviram, eu vou colocar a mão de vocês a gravação. 2 cultos que falamos a respeito disso. Bom, neste caso, se alguém ensinar qualquer forma, qualquer palavra, diferente daquilo que está no original, estas pessoas têm tanta vindicação como Janes e Jambres tiveram. E você sabe que Janes e Jambres, eles tinham sinais, não tinham? Ou vocês não lembram mais quem foi Janes e Jambres? Você sabe o que Janes e Jambres fez? O apóstolo Paulo, ensinando sobre isto, ele disse que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Você sabe como foi que Janes e Jambres resistiu a Moisés? Foi imitando o que Moisés fazia. Isso significa o quê? O que é uma imitação? É algo feito praticamente semelhante. Imita a voz, imita o gesto. O que fulano faz? Ele é um imitador de tal outro, ele fala igualzinho. Olha, você vê ele falando, é como ele ri do mesmo jeito. É uma imitação. Uma imitação. São duas coisas muito parecidas, muito semelhantes. Está ali. Porém, um está imitando o outro. É como uma cópia, uma xerox. Bom, teríamos imitação nesse tempo do fim? Com certeza, Paulo disse que sim. O que faria esta imitação? Faria a mesma coisa que o original faz. E será tão complicado você perceber a diferença que Jesus disse, se possível for, enganaria até mesmo o próprio eleito. Onde está o perigo? Está justamente naqueles que saíram da denominação, que vieram para a mensagem e que conseguiram escapar de muitos bagagens denominacional da mensagem, que veio para a mensagem e vieram para a doutrina de Cristo. Isto vai sendo peneirado até só passar pouquíssimos no final de todos. Triste, complicado, mas é a verdade. Amém. Sim, meus amigos, é um tempo de perversão, de imitação. E essa imitação não é outra coisa senão resistência. Porque estes que resistem, eles parecem que fazem um trabalho melhor, mais abrangente, mais bonito e que convence mais. Como Janes e Jambres convenceu. Quantos egípcios se converteram para a mensagem de Moisés? Quantos? Bom, esse espírito viria para esse tempo do fim e iria perverter, inclusive, o ensino sobre a divindade, dividindo isto em 2 espíritos. E aí outros começam a ensinar outras coisas, como se tivesse um espírito feminino e outro espírito masculino na divindade. E você não vai entender quando isso foi ensinado, quando eles estão ensinando isso.
E resulta sempre nisso, espírito do anticristo enganando as pessoas. Mas, como vocês sabem muito bem, essas coisas foram ditas, profetizadas, que viriam nesta hora. Foi predito nas Escrituras. Nada deveria nos deixar abismado, porque tudo isto foi previsto, foi predito na Escritura que aconteceria. Temos séries de cursos, séries e mais séries, estudando as palavras de Paulo a respeito do tempo do fim. E você pode voltar a ouvir tudo isto para entender o que estamos pregando hoje. Mas vamos ver nas Escrituras alguma coisa? Você tem sua Bíblia? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ver como está na palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Bom, o que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está nos entregando, assim diz o Senhor. Amém. Paulo não está dizendo, sabe, eu acho, irmãos, que... Não, ele está dizendo, o Espírito expressamente diz, isto é assim diz o Senhor. Amém. Da mesma coisa, do mesmo jeito como ele expressou na sua carta aos Coríntios, eu recebi do Senhor o que estou vos entregando. Ele aqui está dizendo a mesma coisa. Assim diz o Senhor. Nos últimos tempos, ou no tempo quando viesse a restauração da doutrina original, no tempo quando Deus enviasse o alarido, a voz do sétimo anjo soasse e ressoasse por todos os lugares da terra, e quando as pessoas fossem despertadas das trevas e começassem a caminhar no caminho, quando elas saíssem do engano e se sentissem chão em seus pés, dizendo, agora eu estou na rocha, na revelação, na mensagem do dia, e provaram do dom celestial e foram participantes da promessa divina, da virtude do século futuro, receberam conhecimento correto sobre o milênio, novos céus e nova terra, e assim sucessivamente. São pessoas que andaram no centro desta mensagem por um tempo. Eu estou juntando a escritura de Paulo com a escritura também que está em Hebreus, vocês conhecem. Sim, tudo isto foi dito que aconteceria neste tempo. Porque eles não iam se desviar de uma denominação. Eles não se desviariam de um sistema religioso. Eles se desviariam da revelação. Dá para vocês entenderem isso? Amém. Eles se desviariam da revelação. E não poderia ter uma revelação nesse tempo do fim, a menos que tivesse uma restauração da revelação original, porque durante esses 2000 anos de história, tudo isso foi perdido. Foi suplantado pela religiosidade. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus foi revelado. Amém. E as pessoas se despertaram para caminhar na mensagem. Então é da mensagem, é desta verdade que há o desviamento, que há a apostasia. Verdade. Amém? É isso? Amém. Quer dizer, isso é verdade, assim seja. Amém. Agora vamos ler de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que eles vão fazer? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Por favor, depois você adquira o culto anterior. O que é espírito? Pneuma. E com eles, essas pessoas espirituais, eles são espíritos, estão no corpo de carne. E uma pessoa espiritual não quer dizer que ela é de Deus. Não, senhores. Porque os dois lados são espírito. Deus é espírito, o diabo também é espírito. Veja, é Espírito Santo, espírito do anticristo. Essas pessoas interagiriam conosco, uns com os outros. E você tem que entender a diferença entre uma coisa e outra. Veja, essas pessoas se desviam da verdade, por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É fácil você ler estas palavras e pensar sempre em outras pessoas. Mas o que seria uma pessoa hipócrita? Que age com hipocrisia, que age com duas caras, que não tem caráter. O que seria uma pessoa hipócrita? O que seria falar mentira? Porque tem muita gente aí achando que está falando a verdade. Engana a si mesmo, achando que os fins justificam os meios. Eu vou fazer isso aqui, vai ser meio errado o que eu vou fazer, mas no final vai ter um resultado bom. Tem muitos falando mentiras, tem muitos levantando questionamentos errados, tem muitos torcendo a palavra, fazendo tipos que o profeta não fez. Eles não sabem que foram possuídos. E sabe por que foram possuídos? Porque não deram ouvido à advertência do Espírito Santo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, se a consciência de alguém, se a tua consciência, vamos falando diretamente assim a cada um de nós, se a minha ou a tua consciência está cauterizada, você não sente que está cometendo erro, você não sente que está sendo covarde, você não sente que está mentindo, porque você está enganando a si mesmo, enganando as outras pessoas também, enganando e sendo enganado. E com tais pessoas não adianta você argumentar, porque não há argumento para o diabo. Não tente argumentar com ele. Todos que tentou argumentar com o diabo perderam na batalha. Todos que tentou argumentar com esse tipo de espírito perde. Porque esse tipo de espírito não tem nada a perder, porque ele já é perdido. O que ele quer é engodar você. E a melhor coisa é você ficar em silêncio, é você não questionar, apenas deixar as águas rolarem. Porque afinal de contas, minha Bruna disse, Deus não discute. Amém. Nem tampouco seus filhos. Então se você crê que é um filho de Deus, por que você iria discutir? Por que você entraria em debate? Você não ganhará nada com isso. Apenas se exporá sem necessidade. Deus não precisa de defesa. A palavra de Deus não precisa de defesa. Ninguém precisa defender você. Deus tem que ser tua defesa. Amém. Não importa se você é julgado, condenado, levado ao tribunal, queimado. Não tente provar sua inocência. Estevão não fez isso. O que Estevão fez foi dizer, Senhor Jesus, recebe em minhas mãos o teu Espírito e perdoa-os. É a única coisa que você pode fazer. Oh, estou sendo injustiçado. Não adianta você procurar justiça, porque você não vai encontrar justiça enquanto estiver aqui na terra. Você morrerá como sendo um engano. Você morrerá como sendo um errado. O que você tem que fazer é permanecer na rocha, permanecer no que Deus tem dito a você. Amém. É do outro lado que você terá a sua recompensa. Amém. É do outro lado que você terá reconhecimento. Glória a Deus. Desse lado você não terá reconhecimento. Não espere nada boa de ninguém. Espere somente em Deus. Amém. Observe quantas vezes você já foi ingrato. Observe quantas vezes você agiu com ingratidão. Ou com seus semelhantes, ou com o próprio Deus. Então por que você vai esperar que as pessoas sejam gratas a você? Em um momento ou outro elas serão ingratas. Elas não reconheceram nada que você fez, ou que você ajudou, ou que você perdoou, ou que isto ou aquilo. Não espere nada de ninguém enquanto você estiver nesta terra. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Você tem que confiar somente em Deus. Amém. Glória a Deus. Você é falho, eu sou falho. Hoje você está com um sorriso, amanhã está com a cara desse tamanho. Se a minha confiança estiver em você, estou perdido. Você estará perdido. Agora mantenha a sua confiança em Deus, Ele não muda. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. Observe uma coisa aqui pela escritura que nós lemos.
Eles falam estas coisas. Quem ensina errado por não ter aprendido é uma coisa. Agora, uma pessoa que ensina errado, que torce ponto, que diz é assim mesmo, é isso mesmo, sabendo que não é assim, porque aquilo já foi discutido, já foi apresentado, já foi conversado, mas diz sim a determinadas coisas, porque o povo está dizendo que é assim, porque o povo diz desta forma. Eles falam estas coisas sabendo muito bem que eles estão ensinando errado. Eles sabem que eles estão ensinando errado. Mas observe também que as suas consciências estão cauterizadas. Quer dizer, não lhes dói na consciência. Não lhes dói na consciência. Não lhes ofende nada saber que está matando alguém, matando a influência de alguém. Eles não sentem nenhuma condenação por se tornarem assassinos. Não, porque eles não têm mais consciência. É queimado aquilo. Sabe o que é cauterizar uma ferida? Pegar um ferro quente em brasa e ali. É assim que estão suas consciências. Você não consegue dizer a eles que eles estão errados. Você não consegue avisar que eles estão em problema. Eles vão fazer o que eles querem e isso é tudo. Adianta você, diga-me você, pai de famílias que estão na minha idade, mais velho que eu. Você conseguiu aconselhar seus filhos, eles seguiram seus conselhos? Quando você disse isso, não está bem, não faça isso, não haja assim. Esse moço não é bom para você. Essa moça, ela não tem um caráter decente. Esses teus amigos não te levarão ao bom caminho. Essas pessoas vão te desviar da verdade. Agindo assim, você vai ser um caminho que você vai entrar e você vai pagar um preço muito alto. Resolveu? Resolveu? O conselho que você deu mostrando o que eles iriam se deparar na frente? Quantas coisas você fez? Quantos caminhos você trilhou que não era o caminho correto? Agora, você não sabia que estava errando? Você não sabia que estava tomando uma decisão errada? Claro que você encontra justificativas para o que você está fazendo. Mas você sabia que estava errado. Você sabia que não era correto. Porque você aprendeu que aquilo é errado. Conselho resolveu? Mensagem pregada resolveu? Oh, vem aqui, irmão, ajuda aqui, eu estou com problema em casa, me faz uma visita, vê se meu filho... Isso não vai resolver, gente. Não vai resolver. 99% é perder tempo. 99% é perder tempo. Eles colocam a corda no pescoço e pulam no precipício. Não sei quem disse para eles que fazendo dessa forma vão ser recolhidos nos braços de anjos do outro lado. Não resolve. Eles vão fazer o que eles querem fazer e isso é tudo. Por isso eu dei aquele testemunho há umas 2 semanas atrás de um amado irmão que ele mandou uma mensagem dizendo: eu estou me afastando, quero ficar fora do ministério, porque eles estão examinando aí uma doutrina aí sobre Orochu, aí sobre o novo nome, parece que é uma coisa muito boa. Como é que é? Tem certeza? Vai com Deus. Porque não resolve você argumentar. Não resolve você dizer, olha, eu já pesquisei. Isso não resolve. Deixe a pessoa ter a sua experiência. Verdade. Porque se esta pessoa nasceu para se perder, se a sua teofania está caída, não tem como você colocá-la no caminho do céu. Porque não tem nada no céu chamando-a para lá. Então a inclinação desta pessoa será para onde está a sua teofania. Verdade. Rejeitou a Deus. Nem anjo da guarda tem para me proteger. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Amém. E uma pessoa que se desvia do que está na Escritura, seguindo ideias humanas e filosofias humanas, uma pessoa dessa não tem o temor de Deus. Sim, eles farão isso. É tudo o que querem fazer e você não vai poder fazer nada. Vamos outra vez
para 1 João, capítulo 4, agora o versículo 4 e o 6, para darmos seguimento. 1 João, capítulo 4, versículo 4 e 6. Está escrito: filhinhos, agora é para bebês, para as criancinhas, não é? Com muito amor, como se trata com criança, e explica para elas de uma forma bem fácil para elas entender, até mesmo quando elas erram, você tem que saber como corrigir, para não deixá-los traumatizados, tudo. Agora, e por que o Senhor às vezes faz uma coisa tão dura? Porque em alguns casos eu não estou falando mais com criança, não. Estou falando com pessoas de 20 anos de mensagem, 30 anos de mensagem, 10 anos de mensagem. Tem que ter tapa mesmo de um lado e outro da cabeça para ver se essa pessoa acorda. E acho que nem assim resolve. Né? Mas, filhinhos, sois de Deus. Quer dizer, gente, não é possível, despertem. Vocês são de Deus. Vocês não têm essa convicção de que são de Deus? Então vamos agir como filho de Deus. Sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então aqui você chegou outra vez à mesma questão do início. Sobre conhecer o que é certo ou o que é errado. Saber o que é o Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo. Ter discernimento para saber o que é certo ou o que é errado, ou ter apenas um espírito crítico, de criticar as coisas e encontrar erros e defeitos em todos os lugares. Note uma coisa, que o mundo vai ouvir aqueles que estão possuídos por um espírito contrário ao Espírito Santo. Mas não aqueles que são de Deus. Os que são de Deus, eles não estão em correria. Os que são de Deus, eles descansam na promessa. Amém. Amém. Eles não precisam entender as coisas. Porque se ele não entende hoje, ele seguirá firme, esperando que Deus lhes revele. Amém. Porque você pode não ter capacidade de entender tudo agora. O próprio Jesus disse que tinha muita coisa para ensinar os discípulos, mas eles não suportavam ouvir naquele momento. Então você espera, você fica ali convicto, ele vai nos dizer sobre isso. Os discípulos ficaram nessa situação, não entenderam as parábolas, mesmo sendo coisas simples, mas por que estás dizendo isso? Tem uma explicação para isto. Eles se interessavam a saber o que estava por trás daquelas palavras. Então Jesus, escondido de forma bem peculiar, apenas para eles, de uma forma bem íntima, lhes dizia o significado daquelas parábolas. Muitos ouvem a parábola, mas o significado delas só Deus pode revelar. Amém. Porque esta revelação ele só dá aos seus filhos. Amém. Então veja, o mundo vai ouvir aqueles que acrescentam a palavra ou tiram algo da palavra. Mas aqueles que são de Deus não vai ouvi-los. Por outro lado, o mundo não vai ouvir a semente de Deus também. Não tem condições. Mas eu quero que você preste muita atenção no versículo 6. Versículo 6 de 1 João 4. João está nos dizendo que aqueles que são de Deus vão ouvir aqueles que são de Deus. E no discernimento que é de Deus e quem não é de Deus. Quer dizer, quando você tem o dom do discernimento, você vai saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Sabendo de uma coisa, que os dois lados estarão dizendo as mesmas palavras. Um não estará dizendo assim: ô irmão, venha para cá que aqui nós estamos indo para o céu. E outro dizendo: ô, venha para cá que aqui nós estamos indo para o inferno. Não, senhores, você não vai ouvir essa diferença. Ambos estarão dizendo o mesmo. Ambos estarão pregando a mesma coisa. Ambos estarão pregando a mensagem. Ambos estarão falando, inclusive, sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Ambos estarão falando sobre